So we're gonna, we had to wrap up the presentations, the introductions because of the time. Neil is back. So he said that people can ask you some questions and make some comments at the end of your talk. And Bom, gente, então, primeiramente, bem-vindo a todos. Sou Nelber Ximenes e nós estamos hoje realizando mais um webinário do movimento Fact Commons, que é o movimento da CRU Brasil, ligado ao CRU Brasil, movimento de profissionais do mundo acadêmico, professores, estudantes de pós-graduação, pesquisadores, cristãos que se reúnem para discutir questões relacionadas com espiritualidade, vida com Deus e vida acadêmica também, né? Então, a gente entende que nós precisamos ser uma comunidade, como a gente costuma falar, né, em todos os movimentos da CRU, uma comunidade acolhedora, apaixonada por compartilhar a respeito de Jesus com nossos colegas, com nossos estudantes, com nossos alunos, né, em geral, bom, com todos à nossa volta. Então, uma das nossas ações são os nossos webinários, que a gente procura fazer mais ou menos uma vez por mês. Então, quem ainda não nos acompanha nos nossos canais, a gente vai divulgar aqui nos nossos canais, você começa a nos acompanhar lá para saber o que a gente vai estar fazendo. E hoje, a gente está trazendo o professor Phil Bishop, que é professor na Universidade do Alabama. Ele vai se apresentar melhor, vai falar do campo de estudo dele, né, o que ele estuda, e hoje, né, ele vai falar sobre um legado duradouro, né, como construir um legado duradouro. E aí eu já vou passar a palavra para ele. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode anotar, pode perguntar pelo chat também, ou pode deixar para o final para interagir verbalmente, né, certo? E aí eu vou colocar as nossas mídias sociais, né, nossos canais, para quem ainda não nos acompanha, poder nos acompanhar, saber o que a gente está fazendo por aí. No final, se der tempo, a gente fala mais um pouquinho do nosso movimento. E vocês também ficam à vontade para perguntar, né? Então, vou só passar a palavra para ele. Phil. Okay, Phil, so we can get started with your talk. Gabriel is going to be translating you to Portuguese. At the end, I'll be translating Portuguese to English to you. And you can start introducing yourself. There are a lot of people here who don't know you. So, yeah. All righty, can we bring the slides up? Hey, go! Sim, vamos colocando os slides. It is a very big honor and a joy to be with you. I'm going to show you why I think that you are some of the most important people in the world, particularly in Brazil. É uma grande honra estar aqui com vocês hoje, é uma grande alegria. Eu quero falar hoje por que vocês são uma das pessoas mais importantes, principalmente aqui no Brasil. Yes, I think we professors, we want to impact our students, but we want to create a legacy, something we leave behind. Nós professores, a gente quer impactar os nossos alunos, mas a gente também quer criar um legado, algo que a gente deixe para o futuro. Go ahead, Nelber, click it. Pode passar, Nelber. And I have been a professor for many years, 39 years altogether. I chaired 52 PhD dissertations and 29 master's theses. And when it was time for me to retire, I did not want to leave because I love what you are doing. You are having an impact on the world. Pois é, eu sou professor já há 39 anos. Eu já participei da banca de mais de 50 doutorados e mestrados. E quando chegou na hora de me aposentar, eu não queria, porque eu sabia a importância desse trabalho. And if you have a question, if you could go ahead and ask as we're going, because you are more important than the presentation. So just let Rute or Gabriel know, and we will stop and answer your question. Okay.
1 Thessalonians 4:1. Se você tiver alguma pergunta, você pode me interromper, porque vocês são mais importantes do que a minha apresentação. Então, só para deixar isso avisado a partir de agora. E vamos ver em 1 Tessalonicenses 4:1. 1 Thessalonians 4:1 says, "We ask and urge you in the Lord Jesus how you ought to walk and please God, that you do so more and more." Em 1 Tessalonicenses 4:1, nós temos esse texto aí que nós pedimos que vocês andem com o Senhor Jesus da forma como vocês devem andar para agradar a Deus e fazendo isso mais e mais. And if I ask you who are the most important people in Brazil, you might say the politicians or the news media. Se eu perguntar para vocês quais as pessoas mais importantes no Brasil, você pode dizer que é algum político ou a mídia. But 99% of those folks came through our universities in Brazil. Mas mais de 99% dessas pessoas passaram pela universidade no Brasil. What Brazil looks like in another 20 years is going to come from what you teach in your classrooms. A cara do Brasil nos próximos 20 anos vai vir do que vocês vão ensinar nas instituições. All right, Proxima. Next. Pode passar. All right. We have a great job in teaching in universities around Brazil and around the world. Nós temos um grande trabalho ensinando nas universidades no Brasil e no mundo. We have status. Nós temos status. We have opportunity. Even if I did a bad job last semester, the university would still send me a new group of students the next semester. Nós temos oportunidades, porque mesmo se a gente fizer um trabalho ruim em um semestre, a universidade ainda vai mandar um outro grupo de estudantes no semestre seguinte. And for the Christians among us, we have a shock factor. Students don't necessarily expect to see Christians as professors. E nós que somos cristãos, nós também temos esse fator de choque, né? Porque os estudantes não esperam ver cristãos como professores. And we have a great commission to go and make disciples. E nós temos um mandamento de Cristo de ir fazer discípulos. Does anyone know what 2 Timothy 2:2 says in the Christian scripture? Alguém sabe o que está escrito em 2 Timóteo 2:2? Rute, what does it say? Alguém pode falar o que está escrito? It's Paul talking to his graduate student Timothy, and he says this: "What you have learned from me in the presence of many witnesses, share with faithful men and women who will be able to impact others also." É o Paulo falando com seu aluno, e ele diz assim: você me ouviu ensinar essas verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis, agora ensine-as às pessoas de confiança para que possam transmiti-las a outros. And when I speak to people who know the scriptures, I always say our role as professors is 2 Timothy 2:2. E quando eu falo com professores cristãos, eu digo sempre que o nosso papel como professores é 2 Timóteo 2:2. Because we're going to be teaching people who are going to be teaching people who are going to be teaching people who are going to be teaching people. Porque a gente tem que se dedicar em trabalhar com as pessoas que vão ensinar outras, que vão ensinar outras e que vão ensinar outras nas gerações seguintes. Next. Pode passar? All right, we have a great opportunity to impact the world. Sim, nós temos uma grande oportunidade, então, em nossas mãos para impactar o mundo. God put every one of you here now. Foi Deus que colocou cada um de nós aqui e agora. And in Esther, chapter 4, verse 14, E lá em Esther, capítulo 4, verso 14,
we hear that Esther is told, maybe God puts you here for such a time as this. A gente vê essa passagem em que Mordecai fala para Esther, Deus te colocou aqui para um momento como este. And I would say the most important, the most influential square meter in the world is the square meter behind your lectern where you speak to students. Eu diria que o metro quadrado mais importante nesse mundo é o lugar onde você fica quando você dá a sua aula para os estudantes. And we have 50 million students in USA, but there's 254 million students in the world. A gente tem 50 milhões de estudantes aqui nos Estados Unidos, mas tem mais de 250 milhões no mundo. And we have a great commission. We talked about that already. E como a gente já falou, nós temos um grande mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. Next. Pode passar. All right. For those who are Christians here, our goal is to be more like the greatest professor of all times, Jesus the Christ. Para nós que somos cristãos, o nosso objetivo é sempre ser mais parecido com o maior dos professores, nosso Senhor Cristo. And God has given us many opportunities. E Deus nos deu muitas oportunidades. For example, going to professional conferences in your field is a great example to share with students and colleagues. Por exemplo, conferências nos nossos respectivos campos de estudo são ótimas oportunidades para falar de Cristo para outros colegas e alunos. Seminars, when you give a seminar in your university, is a great chance to have an impact on many students. Seminários também são uma grande oportunidade para impactar vários estudantes. Even if you just invite your students to your home, just a few students, you will have a tremendous impact on them. Até se você convidar alguns alunos, apenas alguns alunos para a sua casa, você já vai ter um grande impacto sobre eles. And we have great freedom in what we do, and we have a great impact, as I've said over and over. E a gente tem muita liberdade e a gente tem muito impacto, como eu estou repetindo e frisando repetidamente. Next. Pode passar. All right. Everyone in the world needs to be loved. Bem, todo mundo nesse mundo precisa de amor. I used to tell my students the first day of class, Eu costumava falar para os meus alunos no primeiro dia de aulas: I want to tell you students that I love you. eu quero dizer para vocês, meus alunos, que eu amo vocês. Now, Nelber there says, well, he hardly knows me. How could he love me? O Nelber, por exemplo, pode dizer, ele mal me conhece, como que ele me ama? I say, you're right, Nelber. And as I get to know you, the love will probably diminish quite a bit. E eu digo, você está certo, Nelber, e provavelmente se eu te conhecer melhor, o amor vai diminuir um bocado. It's a joke, but you get the point. I do love my students. É uma piada, mas você entende qual é o que eu tô querendo, onde eu quero chegar, né? Eu amo meus alunos. The greatest professor of all times said something important in Mark 10, verse 45. O maior dos professores de todos os tempos disse algo importante lá em Marcos 10, 25. He said, Oh, even the Christ did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many people. Ele disse que mesmo o próprio Cristo não veio para ser servido, mas para servir e para entregar sua vida pelo seu povo. And so we love people by serving them. Então a gente mostra amor através do serviço, servindo as pessoas. And everyone needs encouragement. Todo mundo precisa de encorajamento. I was in Australia giving a series of lectures many years ago. Teve uma vez que eu estava na Austrália, alguns anos atrás, dando algumas palestras.
And I finished a big talk and I walked out and I was just exhausted. Quando eu terminei, era uma palestra muito grande, eu estava completamente cansado. And I had a voice say to me, Phil, why do you treat encouragement as if it's very expensive? E eu ouvi alguém me falando, Phil, por que você trata o encorajamento como se fosse muito caro, uma coisa muito cara? And I looked around and there was no one there except me. E aí eu olhei para ver quem era que estava falando e não tinha ninguém, só eu. And I believe God was speaking to me and he said to me, Phil, encouragement is not expensive. It's very cheap, so spread it around much more generously. E eu acredito que era Deus que estava falando comigo e o que ele queria dizer era que encorajamento não é uma coisa cara, é muito barato e a gente pode espalhar para todo mundo que a gente encontra com abundância. And you know that your students are not likely to encourage you, but you can encourage them. Os seus estudantes provavelmente não vão te encorajar, mas você tem essa possibilidade de encorajá-los. And in Hebrews chapter 10, verse 24, it encourages us to come together to encourage one another. Em Hebreus, capítulo 10, verso 24, temos essa lição, né, de a gente se reunir para encorajarmos uns aos outros. So a very simple thing you can resolve to do is just encourage those people around you. They need it, I promise. Só uma resolução muito simples que você pode decidir começar a fazer hoje é encorajar todo mundo que você encontra. Next. Pode passar. In Matthew 16:26, Jesus is giving a graduate seminar to his graduate students. Em Mateus 16, 26, Jesus está dando um seminário para os seus alunos. And he says to his graduate students this, E ele diz isso. what does it profit a student to earn a bachelor's, a master's, a PhD, and lose her own soul? Qual é a vantagem de se ganhar um mestrado, um doutorado, um diploma e perder a própria alma? And in Matthew 6, his longest lecture he gives in his lecture series, he says something important. E em Mateus 6, uma das maiores aulas que ele dá, que Jesus dá, ele fala uma coisa muito importante. He says in Matthew 6, here's how you create a legacy. Ele fala assim em Mateus 6, como você cria um legado. He says, do not lay up treasures on earth where you have to buy insurance. Ele fala assim, não junte tesouros aqui na terra, onde você vai ter que ter uma garantia, um seguro. Instead, lay up treasure in heaven where you don't have to have insurance. Em vez disso, ajunte tesouros no céu, onde o seu tesouro estará seguro. And we'll talk a little bit more about how do we lay up treasure in heaven in just a minute. A gente vai falar um pouquinho mais sobre como juntar tesouros no céu só em um minuto. And what you're going to decide after this seminar tonight is going to impact your students and your colleagues for the rest of your life. Então, a decisão que vocês vão fazer hoje, no final desse seminário, vai impactar a vida dos seus alunos, dos seus estudantes, pelo resto da vida deles. In Lucas chapter 16, Jesus gives a lesson that's valuable for us as professors. Em Lucas 16, temos uma lição muito valiosa para nós como professores. In Lucas 16, he tells the story of Lazarus in the bosom of Abraham. Em Lucas 16, ele conta a história de Lázaro, a história do rico e do mendigo, né? Jesus has two big points in that story. E Jesus tem dois grandes pontos nessa história. His first point is every person you meet is an eternal being. They will live forever.
E a primeira lição importante é que todas as pessoas que você conhece são pessoas eternas, elas vão viver para sempre. And so all of your students are going to live forever. Então, aqueles seus alunos vão viver para sempre. He also says there's only two eternal destinations, heaven and hell. E nessa história também do rico e do mendigo, também fala que tem dois destinos eternos só, ou o céu ou o inferno. And in Matthew 5, he gives another great lecture. E em Mateus 5, ele tem uma outra grande aula. And he says, blessed are you when men revile you. Ele fala, bem-aventurados sois vós quando os homens os rejeitarem. When they rebuke you and say all manner of evil about you for my name's sake. Quando eles te repreenderem e zombarem de você por causa do meu nome. And this is Jesus. He says, rejoice and be glad. E aí Jesus diz, se estejam felizes por isso. He says, rejoice and be glad because your reward in heaven is great. Ele manda a gente ficar feliz porque o nosso galardão nos céus é muito maior. Your colleagues and your students need to hear the good news of Jesus Christ. Os seus colegas e os seus alunos precisam ouvir essas boas notícias sobre Cristo. And don't forget, I was a professor for 39 years altogether. E não se esqueçam que eu já fui também professor por 39 anos. And I knew I could get in trouble for all kinds of things, but if I wanted to get in trouble, if I was going to get in trouble, I'd rather it be about Jesus than anything else. E eu sabia que eu podia acabar tendo problemas com muitas coisas, mas se eu fosse me meter em algum problema, era melhor que seja relacionado a Cristo e não a qualquer outra coisa. Next slide, please. Pode passar o slide? Now, we as professors have access to people no one else can get to. Nós, como professores, nós temos acesso a pessoas que nenhum outro tem. Plus, higher education is our culture. E a educação superior é a nossa cultura, define a nossa cultura. We are indigenous to higher education because that's where we work every day. Nós nos originamos nessa cultura da educação superior porque é onde a gente está todos os dias. I was a professor at a large university in the southeast USA. Eu era professor numa grande universidade nos Estados Unidos. And a church sent a huge team of missionaries to our campus. E uma igreja mandou um time enorme de missionários no nosso campus. But they were outsiders. They didn't belong on our campus. They didn't understand our campus. Mas eles eram gente de fora, eles não participavam das nossas atividades, eles não viviam naquele campus. Because they didn't understand the university, their messages were sometimes not really very good. E aí, por causa disso, porque eles não conseguiam entender o contexto da universidade, acabou que a mensagem deles não caiu tão bem. But I believe God has put you on the university for such a time as this. Mas eu acredito que Deus nos colocou na universidade para um momento como este. And for us professors, particularly in larger universities, we can have an international impact without even owning a passport. E para nós professores é muito bom porque a gente pode ter até um impacto internacional sem mesmo ter um passaporte. Because students from all over the world come to Brazil for higher education. Porque tem alunos de todo lugar do mundo vindo para o Brasil para ter uma educação aqui. I've been able to talk to students from all over the world. Eu tive a oportunidade de falar com alunos de todos os lugares do mundo praticamente. And when I first started ministering on my university campus, my church teacher was also a professor. E quando eu comecei o meu ministério no campus, o pastor da minha igreja também
colaborava, também me ajudava. And so I went to my friend Alan and I said, Alan, would love to get you involved in impacting your students for the gospel, with the gospel of Jesus Christ. E aí eu fui para um colega meu chamado Allen e nós conversamos sobre como impactar esses nossos alunos com o Evangelho de Cristo. And he said, not yet. I don't have tenure yet. I haven't been promoted to associate professor. E aí ele me respondeu, não, por enquanto não, eu ainda não tenho uma boa estabilidade, não fui aprovado como um professor sênior ainda. So we were on the same campus and I noticed that Alan had been tenured and promoted to associate level. E chegou um ponto que eu percebi que esse meu amigo tinha sido promovido para um nível de associado. So I went back to see Alan again. I said, congratulations, you've been tenured and promoted. E aí eu fui lá de novo conversar com ele e falei, meus parabéns, você foi promovido. And he said, yes, but I want to wait till I'm full professor before I share Christ. E ele falou, mas eu ainda quero esperar um pouco mais até eu estar garantido como professor em tempo integral, para até eu conseguir compartilhar sobre Cristo. So I know Alan was just afraid of what someone might say if he identified as a follower of Jesus Christ. E eu sei que esse meu amigo estava apenas com medo do que poderia acontecer se ele se identificasse como um seguidor de Cristo. As I said before, I loved being a professor in the university. Como eu já tinha dito antes, eu amo ser um professor na universidade. Now I'm retired and I do have some regrets. Hoje eu estou aposentado e eu tenho alguns arrependimentos. I published 200 academic papers. Eu publiquei mais de 200 artigos acadêmicos. I gave 400 academic presentations or more. Eu dei mais de 400 apresentações acadêmicas também. My biggest regret was not investing more in my colleagues and in my students. Mas o meu maior arrependimento é não ter investido mais nos meus colegas e nos meus estudantes. Because every person is an eternal being. Porque todas as pessoas são eternas. Next number. Pode passar, né? Here are some ways you can impact your campus for Christ. Aqui estão alguns modos, algumas maneiras de você impactar o seu campus para Cristo. And some of these, if you're not a follower of Jesus Christ, you can maybe adapt these to show love for your students. Alguns desses, se você não for um seguidor de Cristo ainda, você pode adaptar para demonstrar amor pelos seus alunos. I decorated my office so people knew I was a follower of Jesus when they walked in. Eu comecei decorando o meu escritório para que todo mundo soubesse que eu era um seguidor de Cristo desde a porta de entrada. We can offer to pray for our students and our colleagues. A gente pode se oferecer para orar pelos nossos estudantes e pelos nossos colegas. I taught applied statistics to non-math majors. Eu ensinei estatística aplicada para alunos que não eram do campo da matemática. I gave a comprehensive final that covered everything for the whole semester. Eu dei um resumo de todo o conteúdo do semestre inteiro, né? It was a hard exam. Era um exame muito difícil que ia cobrir todo o conteúdo. At the start of the exam, I would tell my students, I will pray for you while you take this exam. E aí, quando eu comecei a aplicar esse exame, esse teste, eu disse para os meus alunos, eu vou orar por vocês enquanto vocês fazem esse teste. If you don't want me to pray for you, you just raise your hand and I'll leave you out. Se você não quiser que eu ore por você, só levantar a mão que eu não oro. I never had one student raise their hand. Nunca nenhum aluno levantou a mão. There's a famous quote that says, kindness is a language which the blind can see and the deaf can hear. Tem um ditado famoso que diz que a gentileza é um tipo de linguagem que o cego pode ver e o surdo pode ouvir. I used to tell my students early in the class,
if you're going to get married or have a baby or in some kind of performance, let me know. I want to be there. Eu costumava dizer para alguns alunos, se você for se casar ou ter um filho, me avisa que eu quero estar lá presente. You saw my picture a little bit earlier with all those students at graduation. I went to every graduation that I could. Você viu algumas fotos minhas antes, em alguns slides anteriores, com alguns alunos que estavam se formando, eu tentei participar de todas as formaturas que eu pude. The fact I was there showed love to those people who were performing or graduating. O simples fato de eu estar presente já demonstrou o meu amor por aquelas pessoas que estavam se formando, que estavam conquistando outras coisas. The professors on my faculty, I nominated them for every award they were eligible for. Os professores do meu departamento foram nomeados para vários prêmios que você possa imaginar. If they won any award, no matter who nominated them, I sent them a congratulatory email. Se tivesse algum prêmio, alguma premiação, alguém recebendo alguma coisa, eu enviava um e-mail parabenizando eles. So often we professors, we don't want to nominate anyone else or congratulate anyone else because we deserve whatever the honor is more than anybody else. Muitas vezes nós como professores temos uma arrogância que nos impede de parabenizar ou de dar crédito a outras pessoas, né? Let me encourage you, if you've got the time and energy, invite some of your students to come to your home for a meal and just talk about life. Eu queria te encorajar também, se você tem o tempo e tem a disponibilidade, convide alguns alunos para a sua casa e converse com eles para uma refeição. Just the fact that you're inviting them will communicate love to them. Apenas o convite já vai estar comunicando o seu amor por eles. Let's go ahead, Nelber. Pode passar, né? All right. Something that's a little bit harder is if you're a follower of Jesus Christ, why not let your students tell you who they are, and then you take a moment. I used to say, I have 5 children. They all are graduates of this university. But the most important thing you need to know about me is I'm a follower of Jesus Christ. Isso pode ser uma coisa um pouco mais difícil, mas é a auto-identificação, né? Eu sempre tentava manter, não importa quantos alunos fossem, deixar identificado que eu era um seguidor de Cristo. Our ministry has a website where you can write out your testimony of why you follow Christ. And I did that, and I put it on my emails, the link to that site. Nosso ministério tem um site onde você pode escrever o seu testemunho, por que você segue Cristo. Eu coloquei o nome desse site aqui no slide, e nos meus e-mails, todas as minhas comunicações tinham esse site. I used to volunteer to give special talks that are beneficial to students. Eu costumava me voluntariar para dar palestras que fossem do benefício dos alunos. A talk I gave up in Ohio just about a week ago was on how to make better grades without having to study on weekends. Eu dei uma palestra em Ohio apenas uma semana atrás sobre como ter melhores notas estudando apenas nos finais de semana. And I tell the students, if they will do what I say, they can raise their grades substantially. E eu digo para os estudantes que se eles fizerem seguirem os meus conselhos, eles vão aumentar a nota significativamente. One of the most popular talks that I give is how to manage your time for success. Uma das palestras mais populares que eu tenho é sobre como lidar com o tempo para obter sucesso. Also, because you are experts in your field, you can integrate philosophy in your academic field. I'll give you some examples. E também, como vocês são especialistas nas áreas de atuação de vocês podem integrar
essas filosofias, e eu vou dar alguns exemplos. For example, I'm a human physiologist, and I put together a talk about evidence of God you can see inside the human body. Por exemplo, eu trabalho com a fisiologia humana e eu dei uma palestra sobre como enxergar Deus no corpo humano, né? I'm a scientist. What I do is science. I've got several talks on how Christianity and science really go together. They're not in conflict. Eu sou um cientista e eu também dou várias palestras sobre como o cristianismo e a ciência vão juntos, caminham juntos, né? Eles não estão em conflito. I also have a paper published on how crucifixion kills people. Também publiquei um artigo sobre como a crucificação funciona, como é que era esse método de execução. I also have a paper on scientific bases for faith in God's existence. Eu também tenho publicações sobre as bases científicas da fé em Cristo. Pode passar, né? Next number. Let me encourage you to form a team so you can help each other. Eu queria aconselhar vocês a formar um time para vocês poderem se ajudar uns aos outros. And Gabriel, could you go ahead and read that quote from Ecclesiastes? Sure. A gente tem aqui Eclesiastes 4:9, 4, né, do 9 ao 12. Eu vou ler aqui rapidamente. And when I've studied humans with all these scientific investigations, I discovered God made each person different. E quando eu estava estudando sobre os homens, né, a humanidade, eu entendi que Deus fez cada pessoa de uma forma diferente. Let me just read Ecclesiastes here, Phil, just a moment, okay? Ecclesiastes 4, 9 through 12, correct? Yeah. Ok. É melhor serem dois que um, pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se, mas quem cai sem ter quem o ajude, está em sérios apuros. Da mesma forma, duas pessoas que se deitam juntas aquecem uma a outra. Mas como fazer para aquecer sozinho? Sozinha, a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida, mas duas pessoas juntas podem se defender melhor. Se houver três, melhor ainda, pois uma corda trançada com 3 fios não arrebenta facilmente. Thank you, sir. Let's go to the next slide. Pode passar. God has put you on earth for a reason. Deus colocou você nesse mundo por um propósito. In Daniel, the Old Testament, the Jewish Testament, in Daniel chapter 1, we hear about an experiment that they did, a physiological experiment. Em Daniel, capítulo 1, lá no Antigo Testamento, a gente vai ler sobre um experimento fisiológico que foi feito. And I would never design the experiment the way God designed the experiment. Eu nunca vou conseguir fazer um experimento da forma como Deus fez nesse livro. But after just 10 days on the special Jewish diet, they could tell that Daniel and his colleagues were benefiting greatly. Mas em apenas 10 dias nesse regime alimentar, né, foi visto que Daniel e seus amigos se beneficiaram muito. Let me encourage all of us to look for ways to serve other people, even in administration. Então, eu queria encorajar todos vocês a achar maneiras de servir a outras pessoas, mesmo em trabalhos administrativos. By our role as professors, we're going to impact our students for good or for bad, but we will impact them. Através do nosso papel como professores, nós vamos impactar os nossos alunos, seja para o bem ou para o mal, mas vamos impactá-los. Next Pode slide. passar. We're almost done. Estamos quase no final. Would you read this quote, Gabriel? Sure.
Não existem pessoas comuns. Você nunca conversou com um mero mortal. Nações, culturas, artes e civilizações, essas são mortais, essas sim são mortais. Mas mas Mosquito, Sorry? mosquito, mosquito. É, essa their life, ok, desculpa, as nações, sim, a cultura, civilizações, tudo isso é mortal, e tudo isso passa, mas existem imortais, né? E às vezes a gente brinca, trabalha com essas pessoas, se casa com elas, explora, mas são pessoas imortais, são horrores imortais que vão durar eternamente. Isso está tirado do C.S. Lewis. Yes, he's a famous English writer. Your English professors probably heard of C.S. Lewis. I appreciate you reading that for me. Thank you, sir. Let's go to the next slide. Let me help you define what success is for the Christians. Vamos aqui definir o que é sucesso para nós cristãos. First step is consistently taking the initiative to represent Jesus Christ to everyone. O primeiro passo é consistentemente tomar a iniciativa de representar Cristo a todos. Using the gifts and opportunities God has given to you. A gente vai fazer isso usando todos os dons e oportunidades que Deus nos der. Do this in the power of God and the power of the Holy Spirit. Faça isso pelo poder de Deus e pelo poder do Santo Espírito. To help all people move closer to Jesus Christ. Para ajudar todos a se aproximar cada vez mais de Cristo. And then we can't make this happen. We have to leave the results to God. E lembre-se que a gente não pode forçar nada, a gente tem que deixar os resultados na mão de Deus. Next slide. Let me encourage you, if you're a follower of Jesus, to pray. E permita-me encorajá-lo também, se você é um seguidor de Cristo, a sempre orar. And then Jesus said, no one can come to me unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. E Jesus falou, ninguém pode vir a mim, a não ser que o Pai que o enviou o traga, e eu vou erguê-lo no último dia. And then Jesus also said, when I am lifted up from the earth, I will draw all men and women to myself. E Jesus também disse, quando eu for novamente levantado da terra, eu vou trazer todos os homens para mim. Nelber. All right, I'm not going to tell these stories. I can save them for another time, but let me tell you that you are going to impact your students and your colleagues for good or for bad. Let's go to the next one. Eu não vou contar todas as histórias aqui, mas eu queria relembrar vocês de que vocês vão impactar sim os seus alunos, seja para o mal ou para o bem. Pode passar, né? And then this famous quote, I think, is very useful for us as professors. Our greatest fear should not be of failure, but of succeeding at things in life that don't really matter. E esse ditado, essa pessoa que falou, eu acho que é muito importante, né? O nosso maior medo não deve ser o medo de falhar, mas sim o medo de ter sucesso em coisas que não importam. And then a quote from professor in Scotland from the 1600s. He was a professor just like us. E também tem outra fala de um outro professor dos anos 1600, também um professor como a gente. He said, the love of the world, or the love of science, and the love of God are like the scales of a balance. As the one falleth, the other does go up, does rise.
E ele disse assim: o amor por esse mundo e o amor por Deus são como dois lados de uma balança. Se um cair, o outro vai levantar. Last slide. Let me encourage you to ask God to. We need to go forward, Gilbert. 2 slides. Pode passar. No, that's it. Back up one. I'm sorry. Back up Volta one. mais um. All right, I'm going to stop right here, but let me challenge you to do something, to just think about this. Doesn't accomplish much. But if you will take one small action and see what happens, and then you can take another and another. And we've got people here who can help you. If you don't follow Christ, would like to know more about it, there are people on this group meeting tonight who can help you understand. If you've got questions or challenges, I'm happy to try to answer, but I also refer you to my friends there in Brazil. We'll stop Sure. right there. I've got some questions, but we'll save them. A gente vai terminar por aqui, mas eu queria desafiar vocês a fazer pelo menos uma das coisas que eu sugeri aqui, e tentar aplicar no dia a dia, aos poucos, e você vai ver que a diferença vai aparecendo. E eu sei que vocês têm um grupo muito bom aqui de pessoas onde a gente pode contar, né, com quem a gente pode contar no Brasil. E qualquer pergunta, sugestões, pode falar agora. And so I'm going to stop here, but Nelber has my email. I'm glad to email with anyone to try to answer any questions, to provide anything. Unfortunately, I only speak English and I don't speak English very well. So I'm sure Rute and Nelber and some others would be glad to help you. Pois é, eu também tenho um e-mail onde vocês podem entrar em contato comigo, mas infelizmente eu só falo inglês. Mas vocês têm o Nelber, tem outras pessoas que também podem te ajudar com as questões. So questions or comments or suggestions? Então, alguma pergunta, algum comentário ou sugestão agora? Israelita said something in the chat. I don't know if you can read it. She says, thank you for your class. It was wonderful. God reward you. It gave me more understanding about loving others, and it built up my faith. So happy Thanksgiving. Yep. Happy to. I spoke in Japan back in July. Gabriel, I spoke in Japan last July. I was on mute here. Eu dei uma palestra no Japão em julho passado. I know Japan has a close relationship with Brazil. E eu sei que o Japão e o Brasil têm um relacionamento muito próximo. In Japan, the number one cause of death for college students is suicide. No Japão, a maior causa de morte entre os alunos é suicídio. Your students are looking for a professor who will love them. Os seus alunos estão procurando por um professor que vai amá-los. They don't expect to see a professor who loves them, but they're looking for one. Eles podem não esperar que isso aconteça, que realmente encontrar um professor que os ame, mas eles precisam de um. So whatever your personal belief, let me encourage you, look for ways to love students. Então, qualquer que seja a sua crença pessoal, eu quero te encorajar hoje a buscar formas de amar os seus alunos. Rete? Yeah, I have a question. First, Israelita asked if you liked her alfajor. I'm sorry. Do you remember? Yeah, I don't know them in English, but he gave you some sort of biscuits. Israelita. Yes, Okay. very much. Excellent. Yeah, I have a personal question. I'll drop it to you and then I'll translate to Portuguese. Because you said you gave a talk on managing time. And so which tips could you give us in a practical way that we could balance well
excelling at our work, academically speaking, and also setting time aside to serve others. And yeah, so that's my question. I'll just translate to them. Yeah, that's Eu another whole perguntei 30-minute talk, but let me just summarize it this way. Planning ahead and working ahead will do more for us than anything else we can do and will lower our stress considerably. Ok. Eu perguntei para ele porque ele falou que tinha dado uma palestra sobre como administrar o tempo, né? E eu perguntei para ele se ele tinha algum tipo de dica sobre como balancear a vida acadêmica com esse tempo que a gente investe servindo outros. E ele já respondeu dizendo que uma das melhores maneiras que a gente pode fazer isso é planejar isso, né? Porque isso tira o estresse dos nossos ombros, então eu entendo que ele diz que se planeje para isso, né? Yes. Ok, thank you. Gente, alguém mais tem alguma pergunta? I'll see in the chat. Oh, wait. Wait. I think that's a great question, Ruth, because I was actually thinking the same thing throughout the presentation. On how do I manage my time? I think that's a difficult one to me personally. But in fact, I was reading recently, I think in Proverbs, a passage that says, "A man without vision will perish," or something like that. Yes. And it kind of opened my eyes that I need to have a planned future and a planned vision of the things that I need to do. And planning is kind of the difference, makes the difference. I have a question here from Camila. She asks, how can we represent Christ and at the same time set boundaries so the students won't take advantage of your good heart? That's a pretty rare thing for students to take advantage, but to tell them that you're a follower of Jesus Christ and that you love them will set the stage, and then you will have to help them create their own boundaries on what they can do and what they can't do. For example, we don't want. Go ahead. I'm sorry, Gabriel. Ok. Ele falou que era um ponto difícil, né, de os alunos realmente abusarem dessa situação, mas isso tem que ser trabalhado com o seu grupo de alunos, né, para que eles entendam e vão desenvolvendo ali onde que estão os limites, né, do relacionamento de vocês. For example, I had all my students write their name on the back page of their exam, so I didn't know whose exam I was grading. Por exemplo, eu fiz uma coisa com os alunos, deles anotarem os nomes deles na parte de trás dos testes, para que eu não soubesse quem era que eu estava corrigindo, né? And so I really made an effort to be very fair with my students, regardless of their religious beliefs. Então, eu fiz esse compromisso com eles de ser completamente justo com todos, independente de qual seja a crença deles. And I'll be happy to send my time management PowerPoint to Ruth or anyone else who wants it. E eu vou estar feliz de enviar o meu planejamento de tempo para a Ruth e para qualquer outro que estejam interessados. I am interested in Phil. We are all interested. Yeah, there's another question about your personal trajectory. So when did you start having this perspective on investing time to serve your students? Was it since the beginning, or did you have like a turning point where you decided to change? Yeah, I really prayed about where I should work as a professor. I had some options on where I could teach. Gabriel, traduz minha pergunta também, por gentileza. Ruth, I'm so sorry, I didn't quite get it. Certo. A minha pergunta para ele é sobre a trajetória pessoal dele, né? Se ele já começou a carreira acadêmica com essa perspectiva de investir nos alunos por serem seres eternos, ou se teve algum momento da trajetória dele que ele mudou.
So I prayed about where God wanted me to be a professor. E eu orei sobre onde que Deus queria que eu estivesse trabalhando como professor. And I came to this university where I spent most of my career, and an older professor took me under his wing. E aí, quando eu cheguei nessa universidade, que foi onde eu passei a maior parte da minha carreira, teve um professor mais velho que tomou como o seu para me ensinar, né? So he knew many of the strategies I just shared with you, and he would challenge me to do one of them. E ele me falou de vários desses desafios que eu acabei de compartilhar com vocês, e ele me desafiou a fazer pelo menos um deles. And I would do that one, then he'd give me another one. And so I progressed because of the help of my colleague. E cada vez que eu ia aplicando um desses desafios, ele me dava outro, e aí eu ia crescendo por causa dessa ajuda desse meu colega. But let me encourage you to ask God to show you what he would have you do. E então eu queria aconselhar vocês para pedir a Deus para que ele te mostre o que é que ele tem para você. Ok. I'll ask if there's anyone who have any other questions. Gente, tem alguém que tem alguma outra pergunta para o Phil? Você pode tanto colocar no chat ou pode desativar seu microfone e falar e a gente vai traduzindo. I do have one, Phil. If you could just like synthesize how do you see God in like human physiology? How that works? Well, when I study the body, and let's talk about oxygen transport within the body. Bem, vamos começar falando sobre o transporte de oxigênio no corpo. And our oxygen in the body is transported by means of 2-alpha and 2-beta proteins called hemoglobin. E o nosso oxigênio no nosso corpo é transportado por duas partículas, alfa e beta, conhecidas como hemoglobinas. And there's almost 10,000 atoms to make a hemoglobin. E tem mais ou menos 10.000 átomos para formar uma hemoglobina. And of those 10,000, there's 8 sulfurs and 4 irons just in the right place. E desses 10.000, a gente tem 4 enxofres e 4 ferros e enxofres no lugar correto. And these two proteins know when to grab oxygen and when to release it. E essas proteínas sabem exatamente quando pegar o oxigênio e quando liberá-lo. And if your body temperature goes up, it releases oxygen more readily. E se a temperatura do seu corpo aumentar por algum motivo, ele vai liberar mais oxigênio de forma mais rápida. If your body pH goes down, it releases oxygen more readily. Sorry, body. The acidity of your blood, if Sure. the blood becomes more acidic, it releases oxygen more readily. Se o pH do seu sangue ficar mais ácido, vai também liberar oxigênio de forma mais rápida. And we don't even have to understand it. It still works marvelously. E a gente nem precisa compreender todos os detalhes, funciona às maravilhas, né? And I don't think this thing happened by luck alone. E eu não acho que isso aconteceu por puro azar ou sorte. I think there was a great designer that designed hemoglobin. Eu acho que tem um grande projetista que projetou essa hemoglobina. And I could talk about blood clotting, I could talk about DNA, I could talk about lots of things, but there's clear evidence we were designed by a brilliant designer. Eu posso falar sobre a coagulação do sangue, DNA e várias outras coisas, mas existem evidências muito claras de que nós fomos projetados por um projetista muito inteligente. We have been studying the human body for 2,000 years. Nós já estamos estudando o corpo humano por mais de 2.000 anos.
We still don't understand it. E a gente ainda não entende tudo. But we have the God-given curiosity to study it, but the complexity of God is so obvious to me. E a gente tem inteligência vinda de Deus para estudar, mas a complexidade de um Deus no meio de tudo isso é muito óbvia para mim. And I could go on, but we don't have time. E eu poderia continuar, mas a gente não tem todo esse tempo. Ok, Nelber, quer... Eu queria fazer uma pergunta também. É, He has a question, Nelber. não, é que nós vimos o Phil, ele falou sobre um pouco da experiência de vida dele dentro da academia, né? Dentro do mundo acadêmico. E se vocês quiserem traduzir para ele, né? Por partes, né? Então, He's talking about a movie that he has seen. e ele falou de experiências, muitas experiências, mas experiências simples, coisas simples, do dia a dia. And the protagonist shares a lot of personal experience that he has had with God. Simple things. E eu acredito que uma das dificuldades, das barreiras que professores cristãos, acadêmicos cristãos de modo geral, têm no compartilhar o evangelho é pensar que precisam fazer coisas muito grandes. And I think one of the toughest barriers that professors face when sharing the gospel is when they think that they have to do big things for that. E pensando que precisam fazer coisas muito grandes, talvez se tornam mais tímidos. And assuming that they have to do big things, they become timid. Eu queria que ele comentasse um pouco sobre isso, o que ele acha disso. So I want to hear your thoughts on that. Talvez as coisas grandes que Deus queira fazer estão nas coisas pequenas do dia a dia, né? I think the great things that God wants to do is in the small things. Yeah, I agree. You know, God, details to us are important to God. Eu concordo com você, Nelber. Deus nos dá esses detalhes, né, de que somos importantes. But in the USA, the number one thing that keeps professors from speaking about Jesus is Mas aqui nos Estados Unidos, um dos maiores motivos que impedem os professores de falar sobre Jesus é we are afraid we will lose intellectual status. que a gente está com medo de que a gente vai perder o nosso status de intelectual. So I have so many Christian professor friends who won't say anything because they're afraid their status will go down a little bit. Então tenho vários amigos que são cristãos e professores que não vão falar nada porque tem esse medo de que o status vai diminuir. But if we really believe Jesus in Matthew 5, verse 10, 11, and 12, we would be wanting to be rebuked. Mas se a gente realmente acredita em Cristo, a gente tem esse aviso em Mateus 5, do 9, 10 e 11, né? Because Versículos Jesus 9. said, if people rebuke you, your reward in heaven is great. Porque Jesus diz que se as pessoas o rejeitarem por causa do meu nome, vocês terão um galardão no céu. Now, would you rather be professor of the year at your university or have great reward in heaven? Pick one. Então, o que você escolheria? Ser o professor do ano na sua universidade ou ter um grande galardão nos céus? Tem que escolher um. But before you choose, tell me who is the most outstanding professor at your university 3 years ago. You've probably forgotten. Mas antes de você escolher, me responda uma coisa. Quem era o professor mais destacado 3 anos atrás? Você provavelmente não lembra mais. So I want the great reward in heaven, so I'm looking to be rebuked because God doesn't forget. Então eu prefiro o meu galardão no céu porque Deus não vai se esquecer de mim.
I'll just read some comments in the chat and then I'll refer to Nelber. Eu vou ler alguns comentários aqui do chat, depois eu já passo para o Nelber. Yeah, okay. Gabrielle says that she's studying nursery, and she says it's very wonderful to hear the aspects about the body function, the physiology thing. And Luis is very grateful for this meeting. He says the topic of legacy is very important. Glaucia thanks your encouragement, says it's an honor to hear from you and your testimony. It really encouraged her. So God bless you. And Israelita says that she's going to put into practice what the tips that you've given us tonight. Yeah. So, Nelby. Mais alguém, gente? Alguém quer fazer algum comentário, quer contar alguma... Assim, se for rápido, né? Que o Phil, hoje vocês sabem que nos Estados Unidos é dia de ação de graças, né? Thanksgiving. O Phil está com a família reunida, os netos estão lá, né? E ele está dedicando aí mais de uma hora, né, do seu tempo para nós. Eu não queria também ausentá-lo tanto, né, desse momento tão especial lá com sua família. Então eu queria finalizar logo, mas se alguém ainda quiser comentar alguma coisa, tem tanta gente aqui, né, que eu acho que He's just asking people if they have any comments or questions. Então, se alguém quiser comentar alguma coisa, o Luiz está levantando ali a mão, pode falar. Olá, boa noite, estou muito feliz de poder assistir, né, esse encontro. Good evening, I'm very happy to be here. E eu li o capítulo que ele escreveu do livro, muito bom, muito obrigado. I read the chapter you wrote, really good, thank you. Incentivo Mostra o livro aí de novo, a ler o livro aí. So I encourage everyone to read the book. Mostra o livro aí de novo, Luiz. Can you show the book again? Yeah. Aí, gente, esse livro... Eu incentivo a ler o livro. Te interrompendo um pouquinho, Luiz. Esse livro aí, A Grande História, é um livro que nós usamos como parte dos nossos treinamentos. Nós temos grupo de discussão sobre esse livro. É um livro que fala sobre vida cristã no mundo acadêmico. E um dos autores é o Phil Bishop, que está aqui. So we have book discussions on this book, and one of the authors is Phil. E o Phil vai estar conosco no ano que vem, liderando um grupo de estudos. Possivelmente, não sei se vai ser sobre a grande história ou outro grupo de estudo, mas ele vai estar conosco, dirigindo um grupo de estudo. Então, in Phil next year, he's gonna link arms with us, leading some book discussions. Yay! Great. That's good news. Mas eu te interrompi, não foi, Luiz? Você falou? Queria? Falei tudo aí, obrigado. Ah, certo. Muito obrigado aí, gratidão. Amo vocês aí, ó. Oh, coisa boa. Suana, isso? Yeah, I've been in many places, but the Brasileiros are my favorite people of all. Eu já estive em muitos países, mas os brasileiros são os meus favoritos. Don't say that, we're gonna be prideful. Suana levantou a mão. It's verdade. Suana. Oi, boa noite. Eu sou a Suana, sou estudante. E como eu vi que o senhor tem muita experiência sobre a área acadêmica, sobre professores, e falar sobre Jesus, sabe? E é um questionamento. Até hoje à tarde, estava questionando isso para Deus, sabe? Porque eu tenho falado muito de Jesus. Eu quero que depois vocês traduzam para ele. Eu tenho falado muito de Jesus na faculdade. E foi uma coisa quando eu pedi para mim vir para a faculdade que eu fosse uma planta, que eu florescesse, que eu falasse de Jesus para as pessoas. E no local que Deus me colocou, no curso que Deus me colocou, a maioria dos professores são depressivos. A maioria não tem religião. A maioria não busca Deus, sabe? E eu vejo que eles são dependentes de remédio. E eu tenho orado muito assim para Deus
curar eles para eles ter um encontro com Deus, sabe? E Deus tem me colocado muito dentro, participar com eles dentro das salas, conversar com eles, tomar café com eles, e eu falo muito sobre Jesus. Até quando eu entro assim na sala e já vê a menina lhe falar de Jesus. Eu vejo que muitos aceitam, mas eu vejo assim, ainda tem muitos que são meios que, sabe? E eu, meu Deus, eu vim para um propósito aqui nessa faculdade. Eu tenho orado muito, tem dia que eu sinto muito pesada, mas eu creio que Deus vai fazer a obra, sabe? Se tiver até algum conselho que eu possa cada dia mais, sabe? Tá plantando, porque não é fácil, porque por mais que eles não buscam Jesus, mas são as pessoas que estão a cada dia atualizando mais sobre a tecnologia, sobre o desenvolvimento, e eles acham que o desenvolvimento da tecnologia não acredita em Deus, que Deus não existe, etc. E a gente tem que plantar Jesus para eles. São para essas pessoas que a gente está na universidade. Eu amo a área de ser missionária, e eu pedi a Deus para ser missionária, Deus me jogou na faculdade. É um local, sabe, assim, que é muito pesado, mas eu tenho falado sobre Jesus, eu tenho visto pessoas aceitar Jesus, que eu falei sobre Jesus para aquelas pessoas, mas Deus tem me colocado agora na área só com professores, sabe? E eu sinto muito pesado, eu já vi muitas pessoas sendo quebrantadas, muitas pessoas indo já à igreja, mas tem uns ainda que são muito resistentes. Entende? Suana, qual é o seu curso? Eu faço engenharia Engenharia. agrícola ambiental. Certo. Ok. Vou fazer um resumo para ele. So she says that você no caso é uma professora de engenharia? Só para Eu sou estudante. Ah, certo, é certo. Ok. So, Só que, she's tipo, pode continuar. Pode falar, não, pode falar. Aí, tipo, eu sou muito amiga dos professores do meu curso, Entendi. sabe? Então, a gente, no horário do intervalo, a gente toma café e conversa. Eu coloco sempre Jesus nas conversas, sabe? Deus tem me colocado para isso, mas às vezes eu me sinto muito pesada, sabe? Espiritualmente, mas qual conselho, sabe? Certo. So she's asking some piece of advice on her situation. She's an undergrad student in engineering, but she says she get along really well with professors. So she have coffee with them, and she's used to share Christ with them. But most of them, they are atheists or they don't believe in God. Lots of them deal with depression. Some of them like it when she shares about Jesus, others are more resistant, but she asks some tips on what she should do as a student, to approach them. That's an excellent question, and depression is very common in the university. Essa é uma pergunta muito boa, Suana, e depressão, infelizmente, é muito comum nas universidades. Everyone needs hope, purpose, and meaning in life. Todo mundo precisa de esperança, propósito e algum significado na vida. And God is the only real source of hope, purpose, and meaning. E Deus é a única verdadeira fonte dessas três coisas. And so I would encourage you to first show them that you love them, that you have a listening ear. Então, eu quero te aconselhar primeiro a mostrar para eles que você os escuta, que você tem um ouvido atento a eles. And I encourage you to pray for them, whether they believe in prayer or not. E depois eu te encorajo a orar por eles, mesmo que eles não acreditem em oração. And I want you to ask God to tell you specifically how you can serve this person or this person or this person. E eu quero que você peça a Deus e pergunte a Ele como você pode servir especificamente cada pessoa. But don't forget, God, we are limited. God is not limited. Mas se lembre que a gente é limitado e Deus não é. So, Suana, you cannot save the world yourself. Então, Suana, você não vai poder salvar o mundo sozinha. But you can love people in a very unloving world.
Mas você pode demonstrar amor às pessoas num mundo que isso não está presente. And I would encourage you to get with some older Christians and discuss, don't violate confidence, but discuss your boundaries and how you can help people and when you should help and shouldn't help. E você também pode se juntar com outros cristãos e discutir até os limites, né? Como ajudar, até onde você pode ajudar e até onde não dá para ajudar mais. And my grandfather was Pedro Diaz from La Habana, Cuba. E o meu avô era Pedro Dias, de Cuba. Pedro Diaz. Pedro Dias. Né? O Edu tá com a mão levantada aí também. Eu? Tá com a mão levantada. Posso perguntar? Sim. Okay, hi Phil, it's a pleasure to see you again. Yeah, I will speak in Portuguese, but Ruth will translate to me. Então, eu vou falando picotado, tá, Ruth? Assim, eu vejo muito na universidade cristãos. Vai me traduzindo aí. I see a lot of Christians on campus. E muitos deles pregam porque é o dever deles pregar. Mas most of them share Jesus because it's their duty to do so. Mas muitas das vezes a gente não vê cristãos pregando porque estão apaixonados por Cristo. But we don't often see people sharing Jesus because they're in love with him. E muitas vezes eu me vejo nesse local. And a lot of times I also can see myself in that. Ou seja, eu prego porque é o meu dever. I preach because it's my duty to do that. Mas eu não prego porque eu de fato os amo. I don't preach because that's what I love doing. Então, a minha pergunta é como que eu faço, qual a sua sugestão, no caso, para eu, de fato, amá-los? That's a profound question. Yes, very So what's your suggestion on how can I love Jesus better? Well, I think we read the Bible. As we read the Bible, our love grows. Bem, primeiramente, eu acho que a gente começa lendo a Bíblia e enquanto a gente lê, o nosso amor vai aumentando. And as we practice and practice and practice being obedient to God, that draws us closer. E aí, quanto mais a gente vai praticando, através desse amor, as coisas que Deus nos manda, isso nos traz mais próximos de Deus. And if we set our heart to be obedient to God and listen for his voice, have ears to hear, God will show us the way. E se a gente seguir e ter os nossos ouvidos atentos para ouvir, Deus vai nos guiar, vai nos mostrar o caminho. I'm sorry. So it's step by step. Então é uma coisa a cada passo a passo, né? Antes de passar para você, Vanessa, deixa eu só dar um aviso, pessoal. No chat eu coloquei aí os endereços dos nossos canais, certo? Quem ainda não segue, né, no Instagram, não está no nosso grupo do WhatsApp. Just doing some announcements on our social media. Ou ainda não segue também no Facebook, né? Aliás, no YouTube, né? Vocês podem buscar aí no chat, eu coloquei o link de nossos canais, certo? E coloquei também o link do livro de que a gente falou, né? A Grande História. É um livro que traz várias experiências de professores cristãos, né? Lá dos Estados Unidos, de professores de renome, né? De grandes universidades, e que decidiram abraçar a visão da grande comissão
no exercício de sua profissão. Um deles é o Sophia Bishop, está lá, né, biografado também no livro, e até uma observação que eu queria fazer, nós falamos aqui que ele falou de coisas simples do nosso dia a dia, né, a abraçar a causa do reino de Deus na universidade, enquanto a gente está no exercício da nossa profissão, não é algo tão difícil assim, é simplesmente ser de fato um discípulo de Jesus no nosso dia a dia, né, compartilhando, amando, cuidando, se importando, né, mas eu queria também fazer uma observação. O professor Phil, ele já compartilhou conosco que ele já tem viajado aí por dezenas de países falando sobre Jesus, nas universidades, dentro das universidades. Então, imagina isso, inclusive, em países difíceis, né, fechados. Pode resumir isso para ele não ficar por fora, né, do que estou falando? Desculpa. O som tá desligado, Ruth. Sorry, because my phone got frozen, so I was trying to fix it. So I didn't really listen to you, Nelmer. But he was saying that we should share the gospel out of our love for Christ and just serving others and doing ministry on campus. Mas, assim, o que eu ia dizer é que, olhem só, talvez se ele não tivesse sacrificado muita coisa na vida profissional dele, inclusive, para servir ao Senhor e para abraçar as oportunidades que o Senhor tem dado a ele para anunciar, para compartilhar Jesus, talvez ele não tivesse tido essas mesmas experiências pessoais, inclusive, né? Que ele tem tido. So he's saying that you had to make a lot of sacrifices, Phil, to have the experience that you have to share with us tonight. And we are to make some sacrifices also in our journey with Jesus. Então, o que eu quero dizer é que é como, por exemplo, a história de José, de Daniel, que foram fiéis no pouco, né? E o Senhor colocou sobre muito. It's like the story of Joseph and Daniel. They were faithful in the little and God put them in the great. Histórias como essas estão retratadas também no livro, por isso que eu quero recomendar muito que vocês adquiram um livro, né? Ou físico, ou o e-book, né? O e-book na Amazon, ou físico na loja da Cru. And some of those stories that you shared are in the book. So just encouraging them to buy and participate in the discussions. E o Daniel tá ali, o Daniel... Daniel's here. Hi, Daniel. Hello, everyone. Yeah, it's good. It's good to see so many of you. It's wonderful. It's good to see you again and your beautiful family. Yeah, thank you, and thank you for all the encouragement. Also, it's just seeing you reminds me of the great time in Brazil, and yeah, it just fills my spirit. Oh, and Nelber has his daughter too. You know that you two are the same age, right? He didn't want to be left out. She is like older, 7. She's 7 also. Oh, right. You're both 7. Oh, no, she's not 7. Okay. Anyway, thank you. Nelby. A Vanice está com a mão levantada. Sim, Vanice wants to say something. Boa noite para todos. Good evening, everyone. É uma grande alegria e uma honra poder ouvir o Phil e os testemunhos, né, as palavras de vocês. It's an honor to hear Phil and his testimonies. Eu achei muito interessante um ponto em que a Suana tocou, que foi o peso espiritual. I thought it was very interesting. One of the things that Suana mentioned in her question about the spiritual weight that she feels when she's on campus. Eu vivi um contexto de muito peso espiritual durante a minha faculdade de Ciências Sociais. And I also had that experience in the field of my graduation in social sciences. Eu tenho
a intenção de ser professora universitária. No momento eu estou procurando um mestrado, mas essa é uma questão que eu realmente gostaria de saber como que você lida com isso, Phil, tanto com o peso espiritual, como com ataques demoníacos que vêm através de pessoas, ou até mesmo de maneira direta. So I want to be a professor one day. I'm looking for a master degree right now, but I want to hear your thoughts on that spiritual weight, or how do you deal with this spiritual warfare? Yeah. Jesus knew about the weight. In Matthew 11, it tells us very specifically. Jesus sabia desse peso, e em Mateus 11 fala disso bem especificamente. Jesus said, "My yoke is easy and my burden is light. Take my yoke upon you." Jesus disse, o meu fardo é leve, tome-o sobre você, né? So we have to be careful to take Jesus' yoke, not the yoke we create, but the one Jesus gives us. A gente tem que tomar esse cuidado de tomar o fardo de Cristo, e não o fardo que nós mesmos nos damos, ou o fardo que as outras pessoas nos dão. And even Jesus himself couldn't reach everybody. The Pharisees and the Sadducees almost rejected him with just a couple of exceptions. Até mesmo Jesus, né, não conseguiu alcançar todo mundo, né? Os fariseus e saduceus rejeitaram ele com poucas exceções. And that's also why it's important we work with other Christians and form a small group, a prayer group, or a Bible study group, or a book study group, so we can help each other. E é por isso que eu estou enfatizando a importância da gente se juntar com outros cristãos, formar um grupo de leitura, de estudos, de oração, para que a gente possa ajudar uns aos outros. We already said, when we're weighted down, someone can help carry the load. A gente já mencionou aqui, né, que quando as coisas estão pesadas, outra pessoa pode te ajudar a carregar o fardo. So let me encourage you, try to find at least one or two other people that you could get together with every week or 2 weeks and talk about these things. Então eu te dou esse conselho, tenta encontrar pelo menos 1 ou 2 pessoas que você consiga conversar todas as semanas e conversar sobre esses assuntos. Rafa, pode falar. Aí, gente, eu vou precisar parar com o Rafael, porque a gente precisa liberar o Phil. Yes. So Rafael is going to do the last question, so we can Yes. wrap up. In fact, hi Phil, I'm Rafael. I'm Brazilian, but I'm doing my postdoc here in London. I'm a physiologist, pharmacologist, and I work in respiratory medicine. So a couple of months ago, I gave a lecture about Ball's effect. I use the same example that you use here. I have many couple of questions, but about academia and God's kingdom. But I'll keep in contact with you by email, because I know that you gave a brilliant talk, and most of all has many questions to do, and I know that your time is very, how do I say, today is you have to spend more time with your family today. Okay, so I'll keep in contact by email, and we have some subjects to discuss about respiratory physiology and God's kingdom. Terrific. Muito, gente, então, quero agradecer o Phil sempre as pessoas amáveis, coração muito de servo mesmo, e a gente quer orar, né, para encerrar, mas eu coloquei aí, ainda antes, no formulário, vocês puderem ver aí o último link que eu coloquei, né, para deixar o seu contato, né, se você ainda não
ainda não nos segue ou gostaria de saber mais a respeito do movimento, né? E também falar o que vocês acharam, né, dessa chamada, desse momento. Vocês puderem preencher o formulário, né? Certo? Então é isso, né? Reforçar os agradecimentos para o Phil e vamos orar para encerrar, né? O Phil pode orar por nós? Falar para ele que a gente está muito grato, né? Pelo coração do servo dele e pede para ele orar por nós. Yeah, so Nobody's very thankful for your talk tonight, for being with us. Actually, afternoon for you. And he's asking you to pray over us. And then we're going to do a screenshot. Um print, né? Father, I lift up my brothers and sisters in Christ. Meu Deus, eu coloco diante de Ti meus irmãos e irmãs em Cristo. And I pray particularly for anyone on this call who doesn't know you, that you would draw them to yourself. E eu oro em particular por aqueles nessa reunião que ainda não conhecem o Senhor, que o Senhor os chame para si. And Lord, pray that you would increase our love, especially for those who are hard to love. E eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor aumente o amor nos nossos corações, especialmente para aqueles que têm o coração endurecido para o amor. And Lord, I thank you for these brothers and sisters in Christ and for this great opportunity. Senhor, eu te agradeço pelos meus irmãos e irmãs em Cristo e por essa oportunidade. And Lord, we pray that your Holy Spirit would fill us up to overflowing. E nós oramos, meu Pai, que o seu Espírito Santo nos preencha e até transbordar. And I pray, particularly for my brothers and sisters in higher education, Lord, that you would speak to them and give them your role, your task that you have for them personally. E eu oro também em particular por aqueles nossos irmãos que estão envolvidos na educação superior. Eu peço que o Senhor dê a eles uma direção, um propósito específico para cada um. And Father, thank you that our biggest problem has been solved in the person of Jesus Christ. Eu te agradeço, meu Deus, porque o nosso maior problema já foi resolvido na pessoa de Jesus Cristo. In his name we pray. Amen. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? Não saiam. Vamos tirar um print aqui. Rapidinho. Quem puder ligar as câmeras, né? Deixa eu só um minuto. Lá vai. Todos prontos? Pode? Calma, não, bicho, espera aí. Tem pessoal abrindo a Pode câmera. de câmera desligar. Mais alguém ainda? Bom, vamos lá. Acho que agora dá para ser. Let's go! Vai. 1, 2, 3. Obrigado, gente. Estamos encerrando. Mês que vem temos nosso encerramento. Fiquem atentos aí nas redes sociais. Valeu. Obrigado, Phil. Vai! Um abraço. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um abraço, Thank professor. you. Até mais, gente. Obrigado. Reitoria. Um abraço. Abraços. Tchau. Posso ir? Pode? Está liberada.